Boa noite a todas e todos. Boa noite aos meus amigos aqui da mesa, a doutora Jane Salvador, de Buenos Aires, minha, de fato, amiga, né? Minha colega de luta, de batalha diária na defesa dos interesses da classe trabalhadora, doutor José Malaguércio, também amigo de grande batalha, bem amigo. E é sempre bom estar entre amigos, e aqui eu vejo vários, né? Vários amigos, várias amigas que estão ou passam nesse momento vivem as mesmas angústias que certamente eu vivo com relação ao que será essa reforma a partir de 11 de novembro. Eu tenho muita convicção, aliás, essa palavra não é muito boa, mas eu tenho segurança de que ela será o que nós quisermos que ela seja. E falo isso sob uma perspectiva de enfrentamento de paradigma jurídico a ser construído mesmo. Eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso refletir o câmbio socioeconômico, político e institucional em que vivemos e, claro, o projeto de contra-reforma trabalhista não está alheio a esse processo, muito pelo contrário, ele é fruto dele. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho. O doutor Nureddin me pediu, outro grande amigo, que falasse a vocês um pouco sobre a experiência da reforma à vida na Espanha, ou das reformas que houve na Espanha, em particular da última reforma trabalhista espanhola, e os impactos socioeconômicos que isso gerou, para que façamos aí uma reflexão em um possível paralelo do que pode ser o mundo do trabalho e a sociedade brasileira, a partir dessa perspectiva de espelho que as reformas que estão sendo propostas no Brasil e que lá já foram consolidadas podem significar. Eu sou um pouco insubordinado, Nureddin, então eu vou ampliar um pouquinho só esse objeto. E eu principio, gente, falando exatamente sobre o que a Jane conseguiu sintetizar com... Tá bom aí o som? Tá, né? Sintetizar com muita capacidade. De fato, se vocês me permitem, gente, eu venho dizendo há algum tempo que nós estamos vivendo uma nova e precária realidade em um novo paradigma de direito no Brasil. Tá? Esse novo paradigma se situa num contexto de revolução tecnológica, globalização financeira e hegemonização de uma nova racionalidade que dois professores franceses, o professor Pierre Dardot e o professor Christian Laval, chamam de racionalidade neoliberal. Por que uma racionalidade neoliberal? Porque significa mais do que um simples projeto econômico. Significa um projeto de ser, um projeto de viver, e algo que, nas palavras de Margaret Thatcher, quer significar a captura dos corações e mentes das pessoas. Então, é muito mais do que dizer uma simples organização ou reorganização econômica. É mais, significa introjetar nas cabeças das pessoas princípios que estão atrelados a dois grandes pilares: uma sociedade absolutamente competitiva e estupidamente individualista. Então, dentro desse panorama, dentro dessa perspectiva, é que a gente começa a discutir um pouquinho do que eu vou sugerir como uma tentativa de mudança de paradigma a partir dessa proposta de reforma, claro, somada à PEC 55 e à reforma da Previdência por vir. O paradigma de direito liberal, ou direito privado clássico, reflexo da proeminência das relações da economia liberal no seio da sociedade burguesa europeia, foi um dos paradigmas que a doutrina moderna do direito sempre construiu e nos mostrou como um elemento de influência no direito brasileiro. Somado a esse paradigma, ou em seguida a esse paradigma, claro, paradigma atado a um momento liberal que no Brasil tem eco menor. O Nasser fala a respeito bastante nos seus livros, e que, claro, no mundo ocidentalizado teve um reflexo substancial na codicização do direito tal qual nós o concebemos e conhecemos. Foi um paradigma, sabemos, em certa medida superada com a superação ou com os limites que o próprio capital liberal enfrentou no final, ou começa a enfrentar no final do século XIX e fundamentalmente enfrenta a partir do início do século XX. A partir daí, nós experimentamos a substituição desse paradigma por um paradigma típico de direito social, marcadamente influenciado, né, ou
como resposta, melhor, às ameaças que emergiam no início do século passado, em particular a ameaça comunista, para que não se perdessem os dedos, né, cederam-se os anéis e, claro, vieram com isso as construções dos direitos sociais, a Constituição Federal, a Constituição de Weimar, a Constituição Mexicana. Tudo isso que sabemos e reconhecemos houve ou significou uma forte influência também no direito brasileiro, em particular em seguida ao pós-guerra. Esse paradigma de direito social, que na Europa em particular ganha bastante expressão e se consolida depois das graves ameaças à humanidade que o pós-guerra significou, e que, claro, é fruto de um pacto tácito entre capital e trabalho, que fez crer à sociedade ocidental europeia e norte-americana numa possibilidade, claro, bastante falsa, de que a conciliação seria possível dentro da perspectiva da luta de classes e superaria, a partir daí, a luta de classes. Esse paradigma do direito social foi exatamente o paradigma em que se inscreveu a Constituição Federal de 88. Era, propriamente, o paradigma que nós concebíamos, o paradigma vigente no direito brasileiro até então. Chegou agora, mas é o filho da mãe. Pois bem, o direito do trabalho brasileiro, nós sabemos, especialmente esse direito do trabalho que nós concebemos hoje e que sofre virulento ataque com esse processo de reforma, vinha há algum tempo sendo interpretado e consolidado a partir desse bendito paradigma de direito social. Dentro dessa concepção em que o trabalho tinha uma centralidade, claro, com o propósito, não no Brasil, de garantir salários diretos, por meio da legislação trabalhista, salários indiretos, por meio da legislação social, garantir direito à saúde, à educação, ao bem-estar social, etc., e garantia de salário diferido, era também um paradigma comum à Europa do pós-guerra e à Espanha em particular. Nós sabemos que, a partir da crise de demanda que houve na década de 70, esse paradigma começa a ruir na realidade europeia. Ele dura, portanto, fundamentalmente coisa de 25 anos. Né? A falácia da promessa social-democrata rui com pouco mais de um quarto de século. E, a partir daí, aqueles que haviam sido organicamente deixados de lado pelos próprios liberais, em seguida a crise de 29, começam a ganhar bastante proeminência nas relações econômicas mundiais. Basta lembrar que em 1974 o Friedrich von Hayek é agraciado com o Nobel de Economia e 2 anos depois Milton Friedman ganha o mesmo prêmio. Esses dois são seguramente os 2 grandes nomes do neoliberalismo global e passam a influenciar políticas governamentais de diversos espaços do globo. Mas nós podemos destacar aí 3 em particular, que são historicamente os mais sensíveis. As políticas econômicas norte-americanas, as políticas econômicas inglesas e a política econômica de Pinochet no Chile. Era necessário, naquela época, vencido o momento em que o capitalismo keynesiano já não entregava as margens de lucro antes habituais, era preciso reorganizar a sociedade a partir de um novo pacto. Esse novo pacto demandava também um novo papel do Estado. E esse novo papel do Estado, por sua vez, consolidava definitivamente uma nova forma de organização do trabalho, capturando, a partir daí, progressivamente, a subjetividade da classe trabalhadora. Esse processo que se desencadeia na década de 70 e que se hegemoniza depois da queda do Muro de Berlim, no final da década de 90, dizia um professor alemão, o professor Ulrich Beck, se potencializaria a um ponto em que chegaríamos, dizia ele, a um momento de brasileirização do Ocidente. Dizia ele o seguinte: se a Europa quer saber o que vai passar com os processos de ajuste estruturais que o FMI propõe, que o Banco Mundial propõe, basta que volte os seus olhos ao Brasil. E isso no final do século passado. O livro é de 1999, chama-se Um Novo Mundo Feliz. E, claro,
quando ele fazia essa afirmação, ele se referia, evidentemente, ao precariado que já graçava no Brasil, a um país semi-industrializado, em que a pobreza era uma realidade, a miséria e a fome condenavam as pessoas à morte e à exclusão social em absoluto. Pois bem, ainda assim esse paradigma avança, ainda assim esse paradigma segue. Um paradigma que foi responsável por mais de 120 crises financeiras estruturais desde 1970, que segue avançando, que segue excluindo, que segue matando, e, claro, em 2008, muitos vaticinaram seu fim. Com a crise, suposta crise que houve em 2008, alguns grandes economistas do mundo, entre eles o professor Joseph Stiglitz, disse o neoliberalismo chegou ao seu fim. Era mais um fim da história, né? Mas agora às avessas. Não o fim da história do Fukuyama, mas o fim da história neoliberal. Não foi propriamente o que se viu, e eu acho que é um grande erro nós falarmos em crise do capital. Se tem alguém que não está em crise, é o capital. Se tem alguém que não sofre crise alguma, é o capital, especialmente esse capitalismo de cassino que comanda o planeta. Esse capitalismo que se viu de novo diante de uma crise de demanda e que outra vez se reinventa e sai de lá ainda mais poderoso e mais forte, começa a implementar, em definitivo, de maneira descomplexada, todos os seus projetos. Na Europa isso fica claro, e eu quero dizer a vocês alguns dados que eu acho que são fundamentais para que nós entendamos tudo isso que está passando. O que houve? Vejam só, gente. A OIT, em 2014, num relatório que edita anualmente, chamado World Employment and Social Outlook, esse tinha como subtítulo The Changing Nature of Jobs, faz talvez o maior estudo macroeconômico que eu tenha conhecimento a respeito do mundo do trabalho no pós-crise de 2008. Com um estudo em que ela compila dados estatísticos sobre o nosso mundo, o mundo do trabalho, o mundo que nós aqui vivemos muito proximamente, em mais de 180 países, com diversas nuances econômicas, alguns dados são estarrecedores. Tá? A começar por aquilo que nós concebemos como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Vejam só, segundo a OIT, 27% dos trabalhadores no mundo em 2015 estavam contratados em regime de contrato com prazo indeterminado. 27%. 13% dos trabalhadores eram temporários ou com contratos por prazo determinado. Outros 60% dos trabalhadores não tinham, isso em 2015, não tinham proteção contratual alguma. Isso é significativo, porque o paradigma do direito social em que se inscreve o direito de trabalho, tal qual nós o concebemos, não é a realidade da maioria dos trabalhadores no globo. Mas não é só. No período de 2008 a 2014, 61 milhões de pessoas, além do estimado, engrossaram o exército industrial de reserva global. Se nós tivéssemos permanecido com a taxa de desemprego, ou com a taxa de crescimento de emprego, comum ao período pré-2008, nós teríamos um exército industrial de reserva X. Com a suposta crise financeira de 2008, crise, insisto, conjuntural e de demanda, a queda do índice de emprego é brutal, cai de 1,7% ao ano em média para 0,9% ao ano. Isso significou que 61 milhões de pessoas a mais foram engrossar o exército industrial de reserva do que se estimava. 61 milhões de famílias a mais que passaram a viver em condições de subemprego, desemprego e queda de renda. Entre 2008 e 2013, o crescimento do desemprego resultou em perdas salariais estimadas em 5,8 trilhões de dólares. 5,8 trilhões de dólares que saíram dos bolsos dos trabalhadores, ou não entraram nos bolsos dos trabalhadores, né? E permaneceram com seus empregadores. A massa salarial sofre um achatamento brutal. Claro que com isso houve o que mesmo os economistas neoclássicos compreendem bem. Houve severa redução da demanda agregada, severa redução do consumo, isso não gerou crescimento econômico e, por conseguinte, não houve geração de emprego digno.
Pois bem, além disso tudo, 71% do desemprego global, gente, isso desmistifica a ideia de que a culpa do desemprego no globo é propriamente das políticas de proteção ao trabalho e das redes de proteção social. 71% do desemprego global, nesse período que vai de 2008 até 2014, houve nos países da Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, que são responsáveis, em conjunto, por 70% dos postos de trabalho do mundo. Quer dizer, 70% do desemprego global se dá no universo de 70% da força de trabalho mundial. Em particular, em dois grandes blocos. No bloco europeu e nos Estados Unidos da América. Onde está o padrão típico, ou estava o padrão típico, de organização fordista, keynesiana, em que o padrão do direito social encaixava muito bem e legitimava o capitalismo. Então, é exatamente nesse universo que nós começamos a vislumbrar, com o decrescimento da proteção, ou o decrescimento das fontes de proteção e centralização do trabalho, um desemprego massivo depois da crise de 2008. Crise que, insisto, é do trabalho, não é do capital. Essa crise é do trabalho. E um último dado, e esse sim um dado que também importa estruturalmente, 73% do déficit de postos de trabalho no mundo ocorreu em razão do desemprego feminino. Mais de 70% dos que perderam postos de trabalho no globo depois da crise de 2008 foram as mulheres. E mesmo no processo de realocação das mulheres, elas se realocam em postos de trabalho precários, em subemprego, fundamentalmente em contratos de trabalho a tempo parcial, em contratos de trabalho intermitentes e em contratos de trabalho em domicílio. Com o cinismo de que isso atende a uma necessidade feminina, naturalizando a função da mulher em razão da maternidade. Então, quer dizer, é o capital que tenta se apropriar no discurso, que lhe evidentemente, um discurso contrário, para tentar dar uma resposta absolutamente alheia à realidade. Mas isso é comum a esse paradigma. Né? Nesse paradigma, o que difere, me parece, os neoliberais dos liberais clássicos é que os neoliberais, são cínicos e mentirosos. Os liberais tinham mais convicção do que diziam. Não eram menos piores nas suas práticas, mas, enfim, menos cínicos e menos mentirosos. Mas, enfim, gente, por que esses dados me parecem importantes? Porque eu me indagava o seguinte: o que passou com as regras de proteção do trabalho no mundo ocidental depois de 2008? Esse relatório da OIT diz o seguinte: nos últimos anos, alguns países, notadamente na Europa, fizeram mudanças que reduziram o nível de proteção dos trabalhadores formais, empregados e não formais, como uma proposta de estímulo à redução do desemprego. É a mesma mentira que nós ouvimos aqui. Exatamente a mesma. Daqueles que defendem a reforma como a saída para a crise estrutural do desemprego no Brasil. Qual foi o resultado dos processos de regulamentação laboral, diz a OIT nesse estudo? As descobertas relatadas na pesquisa sugerem que as más projetadas mudanças legislativas que reduziram a proteção dos trabalhadores são provavelmente contraproducentes para as políticas de emprego e participação no mercado de trabalho a curto e longo prazo. O óbvio. O óbvio. Agora eu verticalizo um pouco e falo um pouquinho da Espanha para a gente chegar nos contratos precários brasileiros. Me desculpem se eu os canso um pouco com esses dados todos, mas me parece que a gente precisa abandonar um pouco do fetiche jurídico de que o que importa é a regra inscrita no código. O que importa é o mundo real. E esse mundo real tem nos mostrado ou deixado claro que o direito não tem sido mais do que ferramenta útil a quem oprime. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, abandonar esse fetiche de ficar adstrito à leitura da regra jurídica e achando que princípios e direitos e garantias esculpidos em normas internacionais, na Constituição da República, garantem efetivamente bens materiais e imateriais que ordenam dignidade às pessoas, não é uma verdade. Nós precisamos superar isso, é preciso abandonar esse paradigma. Mas vamos à Espanha. A Espanha
que sacralizou como nós, por meio de reforma constitucional, o pagamento da dívida pública em detrimento dos investimentos em saúde, educação, segurança e seguridade social, e vejam, eles experimentaram o paradigma do Estado de bem-estar social, está desconstruindo a rede de proteção advinda do Pacto Social-Democrata do pós-guerra, e vem reformando sucessivamente a sua legislação trabalhista para torná-la mais sedutora aos olhos do mercado financeiro e ao mercado produtivo. Com a crise de 2008, gente, e com as respostas políticas que foram dadas a ela, isso é o mais importante para nós aqui, em 2013, a Espanha alcançou o índice de desemprego histórico de 27% de sua população economicamente ativa. 27% dos espanhóis em idade economicamente ativa estavam em situação de desemprego. Entre os mais jovens, aqueles com até 25 anos de idade, no mesmo período, que vai de 2008 a 2015, a taxa saltou de 18,1% para 55,5% dessa juventude super qualificada, super preparada, que tinha consigo a promessa social-democrata de que, ao termo da sua graduação, da sua qualificação, teria pleno emprego, salários indiretos e salários diferidos. Hoje não tem nada disso. Se tem algo aí, se é que dá para dizer que isso é positivo, algo distinto nesse processo todo, é que nem mesmo o mito da meritocracia subsiste a essa realidade. Se você tem um índice de desemprego de 55% de jovens superqualificados, mesmo os melhores estão em desemprego ou em subemprego, vale dizer, atendendo nos balcões do Burger King, no McDonald's e assim por diante. Pior, em contrato de trabalho intermitente. Em contrato de trabalho intermitente, sem segurança alguma. Vejam só, gente. O uso indiscriminado de contratos de trabalho a prazo, de trabalho a tempo parcial, a terceirização, trabalho intermitente, o subemprego, a sobrequalificação que dizia, e o ataque à representação sindical tornaram-se características do mercado de trabalho espanhol da segunda metade ou da segunda década desse século. Essa é a realidade do mundo do trabalho na Espanha hoje. 30% da força de trabalho que está empregada hoje está em condições precárias, em subemprego, em trabalho terceirizado, em contrato a tempo parcial, em part-time job. Especialmente no part-time job, a maioria dos postos de trabalho são ocupados por mulheres, fundamentalmente pelas mulheres. Vejam só, a classe média espanhola, gente, por isso, não consome. Ao menos não no ritmo que estava habituada a consumir. A parte dela, desempregada, passou a sofrer com problemas que até então eram incomuns para aquele povo. O crescimento do número de pessoas sem teto, em condição de mendicância e miséria extrema, hoje é uma realidade. Um dos grandes movimentos de reação às mazelas sociais espanholas é hoje o movimento dos chamados desáucios, que são os movimentos de pessoas que perderam as suas casas em razão da execução das hipotecas que já não conseguiam mais pagar. Essas pessoas, da noite para o dia, se viram desempregadas, desalojadas, excluídas da rede de proteção social, sem acesso mais à educação pública, sem acesso à saúde pública e sem pensar, ou quiçá imaginar um dia poder aposentar-se. Era algo que o espanhol médio jamais imaginava viver e que hoje é uma realidade. Hoje uma realidade. Triste e infeliz realidade. Eu vivi lá por 7 meses agora, voltei em julho, e digo a vocês, eu morava em Sevilha, que é uma cidade na região sul da Espanha, a região mais pobre da Espanha, mas eu vivia num bairro de classe média em Sevilha, em que o consumo já não era mais uma realidade. Havia, na rua em que eu vivia, vários prédios, todos conjugadinhos, assim, e várias lojas embaixo, vários pontos comerciais, todos para alugar. Eram uns 12 aproximadamente. Todos não, tinham 3 que estavam abertos. Esses 3, um deles quebrou. E o que quebrou era um mercadinho chinês. Então, quer dizer, a coisa realmente anda terrível por lá. Absolutamente fora do contexto que eles estavam habituados. O
que isso significou, gente? Se o Ulrich Beck falava lá em 99 em brasileirização do Ocidente, está se materializando na Europa, e em particular na Espanha, na Grécia, na Itália, no sul europeu, os países ditos do sul, como diz o professor Boaventura de Sousa Santos, uma sociedade de risco. Uma sociedade individualista que prefere os ricos, os vencedores, e exclui os mais pobres, os tais perdedores. Essa conexão de riqueza e sucesso, e pobreza e fracasso, é típica desse novo paradigma que se constrói. Uma sociedade que privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Uma sociedade que permite constrangimentos progressivos da democracia. E eu acho que o exemplo mais claro desse constrangimento é a edição da Lei Mordaça. A Lei Mordaça criminaliza a ação sindical na Espanha. Hoje há mais de 3 mil espanhóis respondendo processos crime porque ousaram exercer o direito de greve, ousaram fazer piquete, ousaram ameaçar o poder do capital. 3 mil trabalhadores que respondem a ações penais com penas que os sujeitam a regime fechado, o que é mais assustador. Então vejam, todo esse processo, ou tudo o que nós estamos experimentando no Brasil, espelho de um paradigma que já se testou e que deu certo, especialmente em um país periférico, tal qual o nosso. Essa sociedade de risco é uma sociedade em que as pessoas efetivamente não contam, que o que conta é o lucro. O que importa é efetivamente o lucro. E o que passa com o lucro? Já vimos o que passa com o mundo do trabalho. O que tem passado com o lucro e com a concentração de riqueza no pós-crise de 2008? Em 2016, gente, 37 milhões de pessoas que compõem 1% mais rico da população mundial tinham mais dinheiro do que os outros 99% somados. Isso é um dado que todo mundo tem explorado brutalmente. Mas há outros que se somam a ele, não menos assustadores. Em janeiro de 2007, 8 homens brancos, cristãos, heterossexuais, 8 homens possuem a mesma riqueza que a metade mais pobre da população global. 8 homens. Se algo não anda, ou se alguém anda tranquilo, não é o trabalhador, é o capitalista, mas é esse capitalista. Não o capital produtivo, que o micro e pequeno empregador, por exemplo, que emprega no Brasil, que vai sofrer com os efeitos dessa reforma, tal e qual os trabalhadores. Para ele, essa reforma é tão devastadora quanto. Agora, ela tem um destinatário, que são esses 8 aqui, os nossos 8. Mas não para por aí. Na Espanha, a fortuna de 3 pessoas, o dono e os herdeiros da Zara, equivale à riqueza de 30%, da riqueza do 30% mais pobre da população espanhola hoje. 3 indivíduos. A caminhar nesse ritmo, gente, seguir nesse ritmo, diz Oxfam, em 25 anos, nós vamos ter o primeiro trilionário do mundo. Esse sujeito vai ter tanta ou a mesma riqueza que a economia espanhola atual. Um único homem. Porque será um homem. E esse sujeito vai ter que gastar $1 milhão por dia durante 2.738 anos para poder gastar tudo que ele vai ter. Essa é a realidade da riqueza, essa é a realidade do capital no pós-crise. Então vejam, tudo isso aqui se deu sob a égide de um novo paradigma socioeconômico, que é o tal do paradigma neoliberal. É mais que um modelo, disse, econômico. É uma maneira de ser, é uma maneira de existir, que definitivamente tem dominado os corações e mentes das pessoas. Esse é o pior. Por que as pessoas não reagem a isso? A subordinação como maneira de existir hoje tem outra feição. Ela é estrutural e econômica. E as pessoas não reagem fundamentalmente por uma razão: medo. É um medo que paralisa. É um medo que não permite que esse tipo de cenário se transforme a curto e médio prazo. Seguindo. Na medida em que é um paradigma
socioeconômico, que não é só um paradigma jurídico, é preciso que nós entendamos que o nosso direito, primeiro híbrido, né, liberal e social nas suas feições, passa a sofrer um processo de câmbio para um direito marcadamente instrumental, de um Estado forte a favor do mercado. Num contexto, gente, de absoluto desprezo pela democracia liberal, quer dizer, um dos fundamentos da modernidade, e pelo trabalho assalariado. Um desprezo pelo trabalho vivo, uma constante substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. E não só, claro, também um trabalho vivo cada vez mais dependente, cada vez mais carente de liberdade. Além disso, gente, os valores da solidariedade, a liberdade, a igualdade, que eram provavelmente valores da modernidade, entram em crise. Esses valores já não subsistem, né? Já estão, o capitalismo já se sente de tal maneira liberto que já não precisa mais ostentar essas garantias ou esses supostos direitos, pelo menos direitos em face da lei. Né? Nem sequer isso é preciso mais que haja. Nós podemos passar a viver um momento de fascismo social que isso também não preocupa. Afinal, a direita se arma como nunca se armou em toda a história. Então, nós vivemos um momento bastante delicado em que a Constituição de 88, os tratados de direitos humanos, especialmente os tratados de direitos econômicos, sociais e culturais, que o Brasil é signatário, tem se mostrado hoje cada vez mais um fetiche ou um conjunto de meras mediações escritas que não significam nas vidas das pessoas uma realidade. E aí vem a tal da reforma trabalhista. E aí sobrevém esse monstro com contratos precários. O que eu tenho pensado a respeito da reforma em si? Como é que nós podemos evitar um processo que eu tenho chamado de espanholização do Brasil? Eu não tenho dúvida de que essa reforma precisa ser enfrentada nas ruas. Eu não tenho a menor dúvida de que isso precisa ser feito no dia a dia das pessoas por um processo de radicalização democrática, em que haja uma construção de opção por uma sociedade solidária, coletiva, e que entenda fundamentalmente que a luta não é fragmentada, mas ela é de classes. Ela não é fragmentada. Se nós continuarmos a insistir que a luta é fragmentada, seguramente nós sucumbiremos. O capital convive tranquilamente com essa luta fragmentada. Ela é útil ao capital. Então, vejam, ela vai ser enfrentada também por nós em batalhas judiciais, não há a menor dúvida disso. Né? Batalhas, inclusive, que vão denunciar as flagrantes inconstitucionalidades, e aí eu vou dizer, né, usando um pouco o Chico Buarque, apesar de você, Supremo Tribunal Federal, né, e violações às normas e direitos internacionais, que seguramente vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. Mas para que nós consigamos enfrentar isso, nós vamos precisar começar a enfrentar o que propriamente o próprio texto da reforma diz. Nós não vamos poder evitá-la, né? Simplesmente ignorá-la. Ela está aí, é aquilo que a Jane disse. Nós vamos ter que trabalhar dentro do sistema, né? Também dentro do sistema, desconstruí-lo a partir de dentro, e não só a partir de uma colisão de paradigmas. É claro que você desenhar bem os dois paradigmas e dizer a reforma é um modelo paradigmático que não encaixa no modelo de paradigma da Constituição, funciona para uma discussão constitucional, mas não funcionará com esse Supremo Tribunal Federal que nós temos. Não com esse Supremo que ontem lança a mão de uma decisão no processo de terceirização, em que dizia eu ao Eimar, o voto parecia encomendado ao Instituto Von Mises. Porque é um ode ao neoliberalismo às claras, escancaradamente. É uma opção evidente por esse outro paradigma. Nesse enfrentamento, ontem me pareceu claro que o Supremo definitivamente manifesta a sua posição em favor desse novo paradigma, e não do paradigma de direito social. Então nós vamos ter que enfrentar a reforma a partir de dentro e na base. Então, algumas ferramentas que estão nessa reforma, gente, podem, e é isso que eles esperam, ser as responsáveis por um novo e precário, como dizia o professor Giovanni Alves, mundo do trabalho no Brasil, tal e qual o modelo espanhol.
E é a respeito delas que eu falo rapidinho, Jane, só porque eu já tomei todo o meu tempo. Fica à vontade. Primeira modalidade, contrato de trabalho intermitente. Gente, o contrato de trabalho intermitente é uma realidade, vocês já viram, vocês já sabem, conhecem a regra da lei, eu não vou ficar explorando o que dispõe ou afirma o dispositivo, até porque, insisto, meu tempo já foi. É uma realidade na legislação inglesa, na legislação italiana, na legislação espanhola, entre outros países europeus. Chega no Brasil e seguramente não será uma ferramenta utilizada pelo pequeno e pelo médio empregador. Quem vai usar essa bendição dessa ferramenta? Os grandes conglomerados, quer no mercado financeiro, quer no âmbito industrial. Esses caras vão usar o trabalho intermitente. O que o trabalho intermitente tem de tão grave, gente? Quais são, propriamente, os efeitos prejudiciais do contrato de trabalho intermitente? Tá? Então, eu dou um salto nesse sentido, não trato o conceito. O contrato de trabalho intermitente no mundo causa achatamento da massa salarial, causa incerteza e insegurança no trabalhador. E eu vou dar um exemplo caseiro de novo. Né? Eu estava no grupo do WhatsApp da escola dos meus filhos na Espanha. E aí vinham lá os convites para aniversários das crianças. Né? Vai ter aniversário do fulaninho, tal dia, tal hora. Não raro os pais vinham e diziam o seguinte: olha, eu não posso responder, amanhã eu te falo, porque eu ainda não sei se eu vou trabalhar naquele dia, naquela hora ou não. O indivíduo não planeja a vida para absolutamente mais nada. Nada é planejável, nem para levar o filho para o aniversário do coleguinha. Nada. Então, essa incerteza e essa insegurança, sem dúvida alguma, tem o condão de aniquilar a capacidade mental ou de atacar firmemente a rigidez mental desse trabalhador. A médio e a longo prazo, essa impotência de poder organizar a sua vida retira a razão de ser, o sentido de ser do indivíduo. Há uma clara e manifesta transferência do risco da atividade empresarial para o trabalhador. Porque se há demanda, eu te chamo. Se não há demanda, não te chamo. Se há demanda, eu te chamo. Se não há demanda, eu te chamo. O nome disso me parece que deixa de ser capitalismo. Né? Não se pratica com isso aqui a essência do capitalismo, pelo menos não do capitalismo liberal. Por isso que é um capitalismo novo, um capitalismo diferente. Rompe com a ideia de habitualidade e de continuidade e camufla a precarização do trabalho. O mesmo acontece, gente, com o trabalho a tempo parcial, que já existia entre nós, que agora sofre modificações com relação à duração do trabalho, e que não pegou, por algumas razões, mas me parece uma clara. Não podia ser combinado com terceirização e atividade fim. E agora pode. Né? O trabalho a tempo parcial, que no mundo é essencialmente feminino, e diz a OIT, os únicos lugares onde ele não havia se ampliado depois da crise de 2008 tinham sido no Brasil, na Rússia e nos Estados Unidos. Agora nós sairemos da lista. Agora nós sairemos da lista. O que o tal do trabalho a tempo parcial causa no mundo? A mesma coisa. Tá? Quais são os reflexos? Também achatamento da massa salarial, incerteza e insegurança, transferência do risco para o trabalhador. Tá? Todos esses cenários, e fundamentalmente ele amplia o subemprego feminino, potencializa uma desigualdade de gênero. Tá? Por último, gente, o último contrato precário que é comum ao sistema espanhol e que agora chega ao Brasil, contrato de trabalho por meio do teletrabalho. Também não vou explorar as nuances do teletrabalho com conceitos e com características, mas digo a vocês, o que o teletrabalho tem de grave, e acho que é o mais grave, é que ele, sem dúvida alguma, é uma clara manifestação do fetiche, do cinismo desse direito capitalista neoliberal do trabalho. Por que eu digo isso, gente? Quando vocês observarem lá no teletrabalho, além dele aniquilar a identidade, solidariedade de classe. Porque você bota o indivíduo para trabalhar em casa, quer dizer, ele já não senta mais com o colega do lado para discutir as mazelas do ambiente de trabalho, da organização do trabalho e as suas reivindicações para a melhoria das suas condições de vida e do próprio trabalho. Além dessa aniquilação e da identidade de classe e solidariedade, ele também potencializa a transferência dos riscos empresariais. Vocês vão ver o que diz a lei, e ela vai dizer o seguinte: ao trabalhador, por exemplo, incumbe agora não só ser responsável pelos meios de produção, porque ele vai ter que ser dono das ferramentas que ele vai ter, né? O empregador não precisará mais de uma política ostensiva de proteção
ou teoricamente a reforma quer fazer isso, né? Não terá que manter uma política ostensiva de proteção à rigidez física e mental desse trabalhador. Não precisa o empregador se responsabilizar, teoricamente, diz a reforma. É claro que há bastante a discutir a respeito, e eu tenho certeza que nesse particular o espaço de luta é bastante amplo, que o empregador não precisará manter no ambiente de trabalho, do teletrabalho, né, ou respeitar nesse ambiente regras de saúde, higiene e medicina do trabalho. Basta que ele faça comunicados constantes e ostensivos, indicando ao trabalhador que medidas ele, trabalhador, deve tomar, e não o contrário. Quer dizer, se o risco é do empregador, e se a obrigação e o dever de zelar pela rigidez física e mental dos trabalhadores é dele, consoante a Constituição, me parece que aí a regra anda mal. Mas o cinismo a que eu me referia, gente, está propriamente em dois aspectos. Primeiro, na indivisibilidade do tempo de trabalho e não trabalho. Como é que o indivíduo divisa claramente qual é o tempo de trabalho e qual é o tempo de não trabalho dentro do seu domicílio? Tá? Não divisa. E se tem uma coisa que é a revolução tecnológica, gente, e há um professor chileno, um economista extraordinário, chamado Max Neff, é que o fenômeno da revolução tecnológica ele tem a capacidade de comprimir o conceito de tempo e espaço, imprimindo a esses conceitos uma velocidade inumana. Há um achatamento do conceito de tempo e espaço hoje, em que a gente não acompanha a evolução tecnológica. Agora, isso não quer significar, gente, que essa velocidade não seja controlada. Ela é. Por quem? Por quem detém a tecnologia e por quem tem os privilégios de dominá-la. Tudo é controlado. Tudo é controlado. O tempo, a produção, a produtividade, o lucro, tudo. E em tempo real. Online, por algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. E aí vem o cinismo e aí vem o fetiche. O artigo 62, inciso 3 da CLT, diz que os trabalhadores submetidos ao teletrabalho estão excluídos da proteção do capítulo destinado à duração do trabalho, porque teoricamente não haveria controle. Então vejam, nada pode ser mais cínico que isso, nada pode ser mais abjeto que isso dentro da minha perspectiva. Você usa todo o poder que você tem, e diz às claras e quem quiser ouvir que esse poder não existe. Quando qualquer pessoa que conviva com as tecnologias de hoje sabe que você controla a rotina de qualquer pessoa no dia a dia por meio de todas as ferramentas que estão nesse maldito aparelhinho. Então, acho que há, gente, em paralelo, e aí fazendo para concluir, Jane, o paralelo com o que passou na Espanha, muito por fazer. E muitos obstáculos virão. Agora, se nós não enfrentarmos essa reforma, quer sob a perspectiva de compreendê-la como uma tentativa de mudança de paradigma, quer sob a perspectiva de trabalharmos esses contratos a partir de controles rígidos de convencionalidade, e controles difusos de constitucionalidade, mas, sobretudo, se nós não a enfrentarmos a partir de uma principiologia clara do direito do trabalho que não sucumbiu, e se os trabalhadores não se organizarem sobre tudo isso e não forem às ruas para enfrentá-las claras, seguramente não será nos tribunais que nós teremos a resposta. Na Espanha não passou assim, não passará aqui assim, se nós não mudarmos esse jogo. Muito obrigado.